Olá, bom dia. Meu nome é Amanda Vieira Simões e nesse seminário eu vou apresentar o capítulo 11 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada, que vai tratar de alocação dinâmica de memória. E esse assunto, ele dá continuidade ao conteúdo de ponteiros, porque agora os ponteiros passam a ser usados para acessar as regiões de memória que são reservadas durante a execução do programa. E aí, ao longo da apresentação, eu vou explicar primeiro o conceito de alocação dinâmica, depois as funções utilizadas para reservar, redimensionar e liberar memória, e por fim, a forma de trabalhar com vetores e matrizes alocados dinamicamente. E aí, depois da parte teórica, eu também vou apresentar e explicar os exercícios do capítulo. Bom, para começar, a alocação dinâmica significa reservar memória enquanto o programa está sendo executado. E isso é diferente de declarar uma variável ou um vetor com tamanho já definido no código. Nesse processo, os ponteiros eles são fundamentais, porque o computador precisa devolver para o programa o endereço da região de memória que foi reservada. E aí, a partir desse endereço, o programa consegue acessar os dados. E o capítulo também mostra como aplicar esse conceito tanto em vetores quanto em matrizes. E, igualmente importante, né, como liberar a memória quando ela não for mais necessária. Então, o assunto envolve reservar, utilizar e depois devolver essa memória ao sistema. Os objetivos do capítulo resumem o que a gente precisa aprender, né? Então, primeiro a gente precisa reconhecer as funções utilizadas na alocação de memória, como malloc, calloc, realloc e free. Depois, entender como a gente pode descobrir o tamanho de um tipo de dado, porque a quantidade de memória solicitada ela é calculada em bytes. E a gente também precisa aprender a alocar vetores e matrizes dinamicamente. E isso vai permitir definir seus tamanhos durante a execução, ao invés de deixar tudo fixo no código. E por último, a gente precisa saber liberar corretamente a memória alocada. E esses objetivos estão ligados entre si, porque primeiro a gente calcula o espaço, depois aloca, usa por meio de ponteiros, e aí quando a gente termina, a gente libera. Já na seção 11.1, o livro começa lembrando um conceito básico. Todo programa precisa primeiro armazenar dados, e para fazer isso a gente utiliza as variáveis. E uma variável, ela corresponde a uma posição de memória reservada para guardar um valor. Quando a gente declara uma variável, o programa precisa saber qual é o seu tipo, porque isso determina como aquele conteúdo será interpretado e quanto espaço será necessário. Além disso, a variável precisa ser declarada antes de ser utilizada. Até aqui, a gente está falando da forma tradicional de reservar memória. O problema aparece quando a gente não sabe antecipadamente quantos dados serão necessários durante essa execução. E aí é justamente nessa situação que a alocação dinâmica se torna bem útil. Esse exemplo aqui, ele mostra bem o problema do tamanho fixo, né? Imagina um programa para armazenar os salários do funcionário de uma empresa. Aí a solução seria declarar um vetor float chamado salários com 1.000 posições. Se a empresa tiver apenas 100 funcionários, grande parte desse vetor ficará sem uso e haverá um desperdício de memória. Por outro lado, se a empresa crescer e tiver mais de 1.000 funcionários, o vetor declarado será pequeno demais e não conseguirá armazenar todos os dados. Então, o problema, portanto, não é o vetor em si, mas o fato do seu tamanho ter sido definido antes de sabermos a quantidade real de elementos que o programa precisaria. Quando a gente declara um array de maneira tradicional, a gente pede que uma quantidade fixa de memória seja reservada para seus elementos. E essa quantidade ela é definida no código. Como a gente viu no exemplo anterior, nem sempre isso é conveniente. Por isso surge a necessidade de combinar arrays com ponteiros. Um ponteiro ele é uma variável que guarda o endereço de outro dado da memória. E em vez do programa depender somente de uma área previamente definida, ele pode solicitar um espaço durante a execução e guardar o endereço desse espaço em um ponteiro. E esse é o ponto central da alocação dinâmica, porque é aí que o ponteiro passa a ser referência para acessar uma região de memória reservada conforme a necessidade. A alocação dinâmica ela traz algumas vantagens importantes. A primeira é reservar a memória somente durante a execução.
quando a gente já pode conhecer melhor a necessidade do programa. A segunda é permitir que o tamanho seja definido de acordo com os dados reais. Isso ajuda a evitar desperdício, porque a gente não precisa criar um vetor exagerado, exageradamente grande, apenas por segurança. E ao mesmo tempo também evita a limitação de um vetor pequeno demais. Depois que a memória é reservada, ela é acessada por meio de um ponteiro. Portanto, a alocação dinâmica ela não vai eliminar os ponteiros, pelo contrário, né? Ela depende deles para que o programa saiba onde começa o bloco de memória recebido. Aqui a gente tem um funcionamento geral do processo. Antes da alocação, podemos ter um ponteiro que não aponta para uma região válida, e aí ele é representado por null. Em seguida, o programa solicita ao computador um bloco de memória com determinado tamanho. Se essa solicitação for atendida, o computador devolve o endereço inicial do bloco, e aí esse endereço ele é guardado no ponteiro. A partir daí, o ponteiro passa a dar acesso à região reservada e a gente pode tratar ela, por exemplo, como um vetor. Então, a sequência sempre vai ser declarar ponteiro, solicitar memória, receber o endereço inicial e usar esse endereço para acessar as posições do espaço alocado. Aqui, essa figura, ela representa visualmente esse processo. Do lado esquerdo, o ponteiro ainda aparece associado a null, ou seja, ele não está apontando para o bloco de dados que a gente quer utilizar, aqui, essa parte. Depois é feita a solicitação de 5 posições para valores inteiros. O computador encontra uma região disponível e aí vai devolver o endereço da primeira posição. E a partir desse momento, o ponteiro passa a apontar para o início do bloco e as posições podem ser acessadas como n de 0, n de 1, aqui ó, n de 0, n de 1, n de 2 e assim por diante. O importante é a gente perceber que esse ponteiro ele não guarda todos os valores, ele guarda o endereço inicial que permite chegar até eles. Já essa seção 11.2, ela apresenta as funções principais para trabalhar com a alocação dinâmica. A malloc ela é usada para reservar um bloco de memória. A calloc ela também reserva memória, só que ela recebe a quantidade de elementos e o tamanho de cada elemento separadamente e inicializa a região alocada com zeros. A realloc é usada para alterar o tamanho de um bloco que já foi alocado. A free ela é responsável por liberar a memória quando ela não é mais necessária. E além dessas 4 funções, o capítulo apresenta o sizeof como uma função auxiliar, porque informa o tamanho em bytes, né, de um tipo ou variável e ajuda a calcular corretamente quanto espaço deve ser solicitado. Antes da gente usar as funções de alocação, precisamos lembrar que tipos de dados diferentes podem ocupar diferentes quantidades de memória. Um char, um int, um float, um double e uma struct não precisam ter o mesmo tamanho. Por isso, não é suficiente dizer apenas quantos elementos a gente quer. A gente também precisa saber quantos bytes cada elemento ocupa. E é por esse motivo que o sizeof aparece antes das outras funções. Ele permite que o próprio programa descubra o tamanho do tipo que vai ser utilizado. Então, dessa forma, a gente evita colocar os números fixos no cálculo ali da memória e a gente pode escrever uma alocação de maneira mais adequada ao tipo de dado que a gente está armazenando. A função sizeof ela serve para descobrir o tamanho em bytes de uma variável ou tipo de dado. E aqui a gente tem 2 formas de uso. A gente pode escrever o sizeof seguido do nome de uma variável para saber quanto de espaço aquela variável ocupa. E a gente também pode usar ele com o nome de um tipo entre parênteses. Então, como sizeof de int ou sizeof de float. Isso é importante porque no momento da alocação, a gente normalmente multiplica a quantidade de elementos pelo tamanho de cada elemento. Assim, se eu quero 5 inteiros, eu posso calcular 5 vezes o sizeof de int, sem precisar decorar quantos bytes um inteiro ocupa naquele ambiente. Nesse exemplo, o programa ele vai usar o sizeof em vários casos. Primeiro são incluídas as bibliotecas, aqui,
E é criada uma struct chamada ponto com dois campos de inteiro. Dentro da função main, vários printf exibem o tamanho de char, int, float, double e também da própria struct ponto. Depois são declaradas duas variáveis, x do tipo int e y do tipo double. E o programa usa o sizeof diretamente sobre os nomes dessas variáveis. E o objetivo do exemplo é mostrar que o sizeof ele pode trabalhar tanto com um tipo quanto com uma variável existente. E para a alocação dinâmica, esse valor em bytes vai ser usado no cálculo do espaço que a gente precisa reservar. Então aqui está tudo relacionado ao tipo, e aqui já está sobre a variável que a gente declarou. Agora a gente entrou na função malloc. A malloc serve para alocar memória durante a execução do programa. Em vez do espaço já estar definido por uma declaração de vetor, a gente faz uma nova solicitação de determinada quantidade de bytes. Se a alocação for realizada, a função devolve um ponteiro para o início desse espaço. E o protótipo void, o protótipo aposentado é void ponteiro malloc, que aí vai estar recebendo o valor num. O retorno desse void como ponteiro indica um ponteiro genérico. E o parâmetro num representa a quantidade total de bytes solicitadas. Então, para a gente usar o malloc corretamente, a gente precisa primeiro calcular quantos bytes serão necessários e depois armazenar o endereço devolvido em um ponteiro apropriado. Então, é ela que faz o pedido de memória ao computador e retorna um ponteiro com o endereço de início do espaço de memória alocado. E aí ela tem esse protótipo aqui, né? Ela é do tipo void e ela fica assim escrita. A malloc ela vai receber um único parâmetro de entrada, que representa o tamanho total do espaço que vai ser alocado. Esse tamanho ele vai ser informado em bytes. Por exemplo, se a gente quer um vetor com 5 inteiros, normalmente usamos 5 multiplicado por sizeof de int. E a função tenta encontrar uma região de memória com esse tamanho. Se conseguir, devolve o endereço inicial. Se não conseguir, o retorno vai ser null. Então, isso significa que a gente não pode simplesmente chamar malloc e assumir que a alocação sempre funcionou. É importante sempre verificar o valor retornado antes de usar o ponteiro, porque tenta acessar posições por um ponteiro nulo, né? A gente tentar acessar essas posições através de um ponteiro nulo pode provocar um erro durante a execução. Então, caso dê erro, ele vai retornar nulo. E se der tudo certo, ele funciona, né, o programa. Um detalhe da malloc é que ela retorna um ponteiro genérico, do tipo void ponteiro. E isso acontece porque a função sabe quantos bytes a gente está solicitando, mas não sabe qual vai ser o tipo de dado que vamos armazenar naquele espaço. No exemplo que a gente tem no livro, a gente faz um typecast para converter esse ponteiro genérico para o tipo que a gente quer usar. Então, se vamos armazenar inteiros, fazemos a conversão para int ponteiro. Assim, o ponteiro resultante passa a ser usado como ponteiro para inteiros. E esse passo ajuda a relacionar o bloco de memória bruto devolvido pela malloc com o tipo de dado que o nosso programa pretende armazenar naquela região. Nesse código, primeiro são incluídas as bibliotecas necessárias, e aí dentro do main a gente declara um ponteiro para inteiro chamado p. Em seguida aparece a linha principal. P recebe o resultado de malloc para 5 vezes sizeof de int. Isso significa que a gente está solicitando espaço suficiente para 5 valores inteiros. E o resultado ele é convertido para int ponteiro e guardado em p. Depois é declarada a variável i e um laço for percorre as posições. Então, o programa pede ao usuário um valor e usa o scanf como endereço de p na posição i. Portanto, depois da alocação, o p pode ser acessado com a mesma anotação de colchetes que a gente usa com o vetor comum. Esse slide ele acrescenta uma verificação muito importante para o exemplo anterior. Depois de chamar malloc, o programa testa se p é igual a null. Se isso acontecer, significa que a memória solicitada não foi disponibilizada. E, nesse caso, é exibida uma mensagem de memória insuficiente
e o programa é encerrado. Somente se P possuir um endereço válido é que o restante do código deve continuar. E depois da verificação, o laço for faz a leitura de valores normalmente. Então, a principal ideia desse slide é que a alocação ela pode falhar e o programa deve estar preparado para essa situação, né? Testando primeiro o ponteiro antes de levar adiante esse programa. Aqui o capítulo reforça porque o tamanho do tipo de dado é importante. Então, se eu solicito 1000 bytes, a quantidade de elementos que caberá nesse espaço depende do tipo. No exemplo do livro, 1000 bytes podem representar 1000 posições de char, porque um char ocupa 1 byte. Enquanto para int, esse mesmo espaço corresponde a uma quantidade menor de posições. Por isso, quando a gente quer um número específico de elementos, é mais seguro calcular a quantidade multiplicada por sizeof do tipo, e aí desse jeito a gente já vai ter de forma mais segura, né, o número dos elementos. Ao invés apenas de pensar em bytes isolados, a gente relaciona a memória solicitada ao número de elementos que a gente realmente deseja armazenar no vetor. A função calloc também é utilizada para alocar memória durante a execução. Assim como o malloc, ela solicita um bloco ao computador e devolve o endereço inicial por meio de um ponteiro. A diferença vai começar na forma de chamar a função. Aqui, o protótipo mostrado, ele possui dois parâmetros, num e size. O primeiro vai representar a quantidade de elementos e o segundo representa o tamanho de cada elemento. Em vez de nós mesmos fazermos uma multiplicação dentro do argumento, como ocorre normalmente com a malloc, a calloc ela vai receber essas duas informações de forma separada. E mais adiante, o capítulo também mostra outra diferença importante. A região alocada por calloc, ela sempre é inicializada com zero. Nesse slide, a gente vê com mais detalhe os parâmetros e o retorno da calloc. O parâmetro null informa quantos elementos o array terá. Já o parâmetro size, ele informa o tamanho de cada elemento desse array, normalmente obtido com sizeof. Por exemplo, para 50 inteiros, podemos usar calloc com 50 e sizeof de int. Se a alocação falhar, a função retorna null, assim como malloc. E se ela funcionar, ela retorna um ponteiro para a primeira posição do array alocado. Então, mesmo a gente usando calloc, continua sendo importante testar o ponteiro retornado. A diferença principal ela vai estar na forma como o tamanho é informado e no fato de a área começar inicializada com zeros. A comparação entre malloc e calloc fica mais clara aqui. As duas reservam memória dinamicamente. Com o malloc, normalmente a gente fornece um único valor que já corresponde ao total de bytes, como 50 vezes sizeof de int. Já com calloc, a gente fornece os mesmos dados separadamente. Primeiro 50, que é a quantidade de elementos, e depois sizeof de int, que é o tamanho de cada elemento. Então, o resultado em quantidade de memória pode ser equivalente. A escolha ela vai mudar a forma da chamada e também a inicialização de memória, porque calloc vai zerar a região alocada. Esse comportamento ele pode ser bem útil quando a gente quer começar um vetor com seus elementos inicialmente zerados. Então, a diferença agora é que a gente passa os valores da quantidade de elementos alocados e o tipo de dado alocado como parâmetros distintos da função. Nesse exemplo, aparecem alguma forma, né? Primeiro é declarado o ponteiro P e ele recebe uma alocação feita com malloc para 50 inteiros. E logo depois o programa testa se P é null. Em seguida é declarado outro ponteiro, né? O P1. E agora a alocação ela vai usar calloc com 50 elementos e sizeof de int. E também existe o teste de null para P1.
O objetivo desse código é mostrar que a quantidade de memória solicitada pode ser a mesma, mas a sintaxe das funções ela é diferente. A malloc recebe o produto como um único argumento, e já a calloc recebe quantidade e tamanho como dois argumentos. Em ambos os casos, a gente precisa verificar se a alocação obteve sucesso. A função realloc ela é utilizada quando a gente já tem um bloco de memória e precisa alterar o seu tamanho. Ela pode trabalhar com memória que foi alocada anteriormente por malloc, calloc ou pela própria realloc. E o protótipo possui dois parâmetros: um ponteiro para o bloco atual e o novo tamanho desejado em bytes. Então, se um vetor foi criado inicialmente com 5 elementos e depois descobrimos que precisamos de 10, podemos solicitar um bloco maior. Da mesma forma, também podemos diminuir o tamanho, e isso vai tornar a alocação dinâmica ainda mais flexível, porque o programa não precisa manter para sempre o tamanho definido na primeira alocação. A realloc recebe primeiro o ponteiro que indica o bloco já alocado. O segundo parâmetro, num, representa um novo tamanho em bytes. O resultado pode ser um ponteiro para o bloco realocado, e esse endereço deve permanecer o mesmo ou mudar, porque talvez não exista espaço suficiente logo após o bloco antigo. O principal ponto é que a realloc ela modifica a quantidade de memória associada ao conjunto de dados, e ela pode aumentar ou diminuir o espaço, permitindo adaptar o armazenamento às mudanças que acontecem durante a execução do programa. O código aqui desse slide vai mostrar duas situações. Primeiro é criado um vetor dinâmico com 5 inteiros e são atribuídos valores às posições. Depois, a realloc ela é chamada 3 vezes sizeof de int. Então, nesse momento, o vetor é reduzido apenas para 3 posições. Mais adiante, a realloc é chamada novamente com 10 vezes sizeof de int, aumentando o espaço. O laço de impressão permite observar as posições depois das mudanças. O ponto importante é entender que o novo tamanho ele pode ser maior ou menor que o anterior, e quando é necessário mover o bloco para outro local, a função devolve o endereço utilizado, e é por isso que o resultado da realloc é novamente atribuído ao ponteiro P. Depois de aprender a reservar e redimensionar a memória, a gente precisa aprender a liberar ela. A função free ela é essencial porque a memória alocada dinamicamente fica sob responsabilidade do programa enquanto ela estiver sendo utilizada. Sempre que a gente usar malloc, calloc ou realloc para obter um bloco, devemos liberar esse bloco quando ele não for mais necessário. Se o programa simplesmente continuar fazendo alocações sem liberar o que ele terminou de usar, pode manter regiões de memória ocupadas de forma desnecessária. Então, o gerenciamento correto da memória tem duas partes: fazer a alocação quando a gente precisa e fazer a desalocação quando a gente termina. E a função que realiza essa segunda parte é a função free. Então, diferente das variáveis declaradas durante o desenvolvimento do programa, as variáveis alocadas dinamicamente, elas não são liberadas de forma automática por ele. Então, toda vez que a gente aloca memória de forma dinâmica, é necessário liberar essa memória quando ela não for mais necessária. Desalocar significa a gente tornar disponível uma região que havia sido reservada. E para isso a gente usa o free. O protótipo mostrado aqui, ele recebe um único parâmetro, um ponteiro para o início do bloco de memória que a gente quer liberar. Isso significa que a gente não precisa informar novamente quantos bytes foram alocados. Basta passar o ponteiro correto para a função. Depois da chamada de free, aquele espaço ele não deve continuar sendo utilizado pelo programa como se ainda tivesse reservado. Portanto, o free vai encerrar o ciclo daquela alocação. E é importante garantir que o ponteiro realmente corresponda a uma memória obtida dinamicamente
e que a liberação ocorra quando os dados já não forem mais necessários. Então, desalocar, né, que é liberar essa memória previamente alocada, deixa ela novamente disponível para futuras alocações. E aí, para liberar um bloco de memória previamente alocado, a gente usa essa função free. E ela recebe apenas um parâmetro de entrada, o ponteiro para início do bloco de memória alocado. Nesse exemplo, o programa declara um ponteiro P e usa malloc para reservar o espaço para 50 inteiros. E depois ele verifica se a alocação foi bem sucedida. Um primeiro laço ele vai preencher as posições do vetor e o outro laço imprime os valores. Só depois de terminar todo o uso do vetor é que aparece a chamada de free, a chamada free de P. Essa ordem é importante. Primeiro a gente aloca, depois usa e por fim libera. Se chamássemos free antes de terminar o acesso aos elementos, o programa estaria tentando trabalhar com uma região que já não pertence mais àquela alocação. Então, esse exemplo ele reúne o ciclo completo: solicitar memória, validar, utilizar e liberar. Na seção 11.3, ela leva o conceito para arrays multidimensionais, principalmente matrizes. E o capítulo apresenta 3 maneiras de fazer essa alocação: usando um array unidimensional, usando um ponteiro para ponteiro e usando uma combinação de ponteiro para ponteiro com um array unidimensional. A primeira solução parte de uma ideia bem importante. Apesar de a gente enxergar uma matriz como linhas e colunas, os dados são armazenados de forma linear na memória. Portanto, é possível reservar um único bloco contínuo, calcular manualmente a posição correspondente a cada linha e coluna. Depois a gente vê as outras soluções, que vão permitir manter de forma mais natural a notação com 2 pares de colchetes. Na primeira solução, a gente usa um único ponteiro, por exemplo, int ponteiro p. E se a matriz ela possui n linhas e n colunas, a gente precisa reservar o produto desses 2 valores em posições inteiras. Essa figura aqui ela ajuda a entender a ideia. Visualmente, a gente pensa em uma grade de linhas e colunas, mas na memória os elementos ficam em sequência, um após o outro. Portanto, uma matriz 5 por 5 corresponde a 25 posições consecutivas. E o ponteiro ele vai apontar para o início desse bloco. A vantagem é que a gente faz uma única alocação. Já a desvantagem é que precisamos calcular a posição correta de forma manual para simular o acesso bidimensional. Nesse código aqui, o ponteiro P ele é declarado para E, na verdade, como a gente está usando apenas um vetor, a gente não pode acessar diretamente P de I e de J. A gente precisa transformar a combinação de linha e coluna em um único índice. A expressão mostrada é P de I vezes N colunas mais J. O I representa a linha e o J representa a coluna. Então, a gente multiplica o número da linha pela quantidade total de colunas para descobrir quantas posições completas vêm antes daquela linha. Depois, a gente soma J para chegar à coluna desejada. Por exemplo, em uma matriz com 4 colunas, o início da linha 2 está depois de 8 posições, e a partir dali a gente soma a coluna. E é assim que a gente simula uma matriz dentro de um array unidimensional. Agora sim, né? Nesse código, o ponteiro P é declarado para armazenar inteiros. E também são definidas variáveis de linha, coluna e as dimensões da matriz. A malloc reserva n linhas vezes n colunas vezes sizeof de int, criando um único bloco com todos os elementos. Depois, 2 laços for percorrem linha e coluna. Como o P tem apenas uma dimensão,
A atribuição usa P de I vezes N colunas mais J. E esse mesmo cálculo aparece na hora de imprimir. No final, como houve apenas no final, como houve apenas uma alocação para os dados, basta uma chamada free do P. E esse exemplo ele mostra a solução mais direta em quantidade de alocações, mas exige o cálculo manual dos índices. A segunda solução, ela usa ponteiro para ponteiro. E a ideia é manter a forma mais familiar de acessar uma matriz, ou seja, P de I de J. Para isso, a gente declara int dois asteriscos. Int dois asteriscos P. E essa figura aqui, ela relembra o conceito de níveis de ponteiro. Um ponteiro pode guardar o endereço de uma variável. Um ponteiro para ponteiro pode guardar o endereço de outro ponteiro e assim por diante. Aplicando isso à matriz, o primeiro nível pode representar as linhas e cada coluna pode apontar para uma região onde ficam seus elementos. Então, dessa forma, a estrutura passa a ter um nível a mais de acesso. E a gente pode utilizar dois índices. Para uma matriz de duas dimensões, usamos um ponteiro com dois níveis. O primeiro nível ele é usado para chegar aos ponteiros que representam as linhas. Já o segundo nível leva aos elementos armazenados dentro de cada linha. Desculpa. O livro explica essa ideia dizendo que cada nível do ponteiro permite representar uma nova dimensão no array. Então, para a gente trabalhar com duas dimensões, a gente vai ter que usar dois asteriscos. E essa relação ajuda a interpretar a declaração e também a entender por que a alocação acontece em etapas. Porque primeiro a gente precisa criar a estrutura que guarda os ponteiros das linhas e depois, para cada linha, precisamos reservar o espaço dos elementos que vão formar as colunas. Esse slide ele reforça a relação entre o nível do ponteiro e o tipo de bloco que é alocado. Um ponteiro para inteiro, int asterisco, pode apontar para um array de inteiros. Um ponteiro para ponteiro de inteiro, int dois asteriscos. Ele já é usado para apontar para um array cujos elementos são ponteiros para inteiro. E um ponteiro com três níveis, ele pode apontar para uma estrutura formada por ponteiros com dois níveis. O mais importante aqui não é decorar apenas a quantidade de asteriscos, mas entender essa hierarquia que existe. Em uma matriz dinâmica, o int dos asteriscos permite que cada posição do primeiro nível seja um ponteiro para uma linha de inteiros. Aqui a relação é apresentada de forma resumida. Int asterisco está associado a uma dimensão, int dois asteriscos às duas dimensões e assim por diante. Para a matriz que a gente está estudando, a gente vai usar int dois asteriscos p. Esse p não representa diretamente um único inteiro. Ele aponta para uma região formada por ponteiros e cada um desses ponteiros aponta para os inteiros de uma linha. E isso explica por que o acesso P de I de J funciona. Porque primeiro a gente vai estar escolhendo a linha através de P de I e depois, dentro daquela linha, a gente escolhe a coluna J. E essa é a lógica assim, por trás dos dois níveis. A alocação de matriz com ponteiro para ponteiro acontece em duas etapas. Na primeira, P recebe uma malloc com n vezes sizeof de int ponteiro. E aqui a gente não está criando ainda todos os inteiros da matriz. Estamos criando apenas um espaço para n ponteiros que vão representar as linhas. Depois, dentro de um laço, cada P de I recebe outra malloc, agora com n vezes sizeof de int. E em seguida, essa segunda alocação
ela cria os elementos dentro de cada linha, ou seja, cria as colunas. Portanto, essa primeira chamada, ela monta o conjunto de linhas e as chamadas seguintes montam o conteúdo de cada linha. Depois disso, podemos acessar normalmente P de I de J. Esse exemplo ele vai mostrar o processo completo. Primeiro a gente declara int 2 asteriscos p e as variáveis i, j e n. E a primeira malloc ela reserva um array de ponteiros entre as linhas. Em seguida, o laço for percorre cada linha e executa uma nova malloc para reservar os inteiros daquela linha. Dentro dessa mesma estrutura, outro laço faz a leitura de cada posição usando P de I de J. E o desenho da memória ao lado, ele mostra que P aponta para os ponteiros P de 0 e P de 1, e cada um deles aponta para um bloco com os elementos da respectiva linha. Então, esse desenho ele ajuda a visualizar por que existem dois níveis de endereço. Esse slide acrescenta a etapa de liberação da matriz. Como a memória foi alocada em mais de um nível, não podemos liberar P e considerar tudo concluído. Primeiro, a gente precisa liberar cada bloco que foi criado para as linhas. Por isso, existe um laço que executa free de P de I para cada linha. Depois que todas essas regiões foram liberadas, podemos liberar o bloco principal de ponteiros com free de P. Essa ordem ela é bem importante, porque se a gente libera P primeiro, a gente perderia o acesso aos endereços guardados em P de 0, P de 1 e assim por diante. Então, por isso que a desalocação ela acontece na ordem inversa da alocação. Essa figura aqui, ela resume graficamente as duas etapas da alocação. No primeiro, malloc cria um array de ponteiros e cada posição desse array representa uma linha, mas ainda não contém os inteiros da matriz. No segundo passo, para cada ponteiro de linha é criado um bloco de inteiros que representa as colunas daquela linha. E o resultado visual se parece com uma matriz, mas cada linha é um bloco de memória acessado pelo seu próprio ponteiro. Essa representação é importante porque mostra que uma matriz dinâmica com seu ponteiro para ponteiro não precisa necessariamente estar em um único bloco contínuo. Cada linha pode ser reservada separadamente, o que vai dar mais flexibilidade para a estrutura. Como a gente acabou de ver, a liberação ela precisa seguir a ordem inversa. Primeiro, a gente percorre as linhas com o for e chamamos free de P de I. Isso vai liberar os blocos onde estavam os inteiros de cada linha. E somente depois a gente chama o free de P, liberando o array de ponteiros. Essa sequência vai garantir que a gente não perde os endereços antes de liberar as áreas correspondentes. E é uma regra prática e importante para as estruturas alocadas em vários níveis. A gente deve desfazer a alocação de dentro para fora. No caso da matriz, a gente libera primeiro os elementos associados às linhas e, por último, a estrutura principal que guardava os ponteiros para essas linhas. Uma vantagem da solução com ponteiro para ponteiro é que as linhas não precisam ter todos o mesmo tamanho. Como cada linha recebe uma malloc separada, a gente pode solicitar uma quantidade diferente de elementos para cada uma. Esse exemplo mostrado aqui, ele usa i mais 1 vezes sizeof de int. Assim, a primeira linha ela vai receber uma posição, a segunda recebe duas, a terceira recebe três e assim sucessivamente. E a figura do lado aqui, ela mostra como o resultado é como uma matriz triangular. Isso seria mais difícil de representar com uma matriz retangular tradicional de tamanho fixo. Portanto, a alocação separada das linhas oferece flexibilidade para criar estruturas em que cada linha possui uma quantidade própria de elementos. A terceira solução, ela combina características das duas anteriores. Em vez de criar um bloco independente de inteiros para cada linha,
Primeiro, a gente cria um único array unidimensional com espaço para todos os elementos da matriz. E depois a gente cria um array de ponteiros que vai ser utilizado para representar as linhas. Esses ponteiros, eles são associados a diferentes partes do bloco, desse bloco único de dados. Então, com isso, os elementos eles ficam armazenados de forma contínua, como na solução 1. Mas ainda a gente não consegue usar a notação P de J como na solução 2. E a proposta é juntar a simplicidade de um bloco contínuo com a conveniência de acessar a estrutura como uma matriz. A figura apresentada aqui serve para reforçar a lógica de trabalhar com endereços de memória. Na solução 3, existe um bloco unidimensional que contém todos os dados e existe uma estrutura de ponteiro usada para indicar onde cada linha começa dentro desse bloco. O ponto principal é que não estamos copiando os elementos para vários lugares. A gente está fazendo os ponteiros de linha apontar para a posição específica dentro da mesma região contínua. Assim, o programa ele consegue enxergar a organização como linhas e colunas, mesmo que os dados estejam armazenados em sequência. E essa associação entre ponteiros e partes do vetor é o que permite manter o acesso com dois índices. Do ponto de vista da quantidade de Do ponto de vista da quantidade de alocações, essa terceira solução ela pode ser mais simples que a segunda. Na solução com cada linha separada, a gente precisa de uma malloc para o array de ponteiros e depois de uma malloc para cada linha. Já aqui a gente usa apenas duas chamadas principais. Uma para o bloco de todos os inteiros e outra para o array de ponteiros. Consequentemente, também precisamos de apenas duas chamadas de free, uma para cada bloco. Por outro lado, a gente precisa fazer corretamente a associação entre cada ponteiro de linha e a posição correspondente no vetor. Então, essa solução ela vai reduzir o número de alocações, mas exige compreender bem a aritmética de ponteiros usada nessa associação. Para concluir a parte teórica, a alocação dinâmica ela permite que o programa utilize a memória de acordo com a necessidade encontrada durante a execução, em vez de depender somente de tamanhos definidos previamente. A malloc e a calloc são usadas para reservar memória, cada uma com a sua forma de chamada. A realloc permite redimensionar um bloco já existente. E a sizeof ela vai ajudar a calcular corretamente a quantidade de bytes necessárias. A free é fundamental para devolver a memória quando ela não é mais utilizada. Então, com ponteiros, esses mesmos conceitos podem ser aplicados a valores e matrizes, vetores e matrizes. Portanto, o ponto principal é gerenciar a memória de forma consciente, calcular, alocar, acessar, redimensionar quando necessário e sempre lembrar de liberar no final. Agora a gente vai para a parte dos exercícios. Eu vou abrir aqui o C e rodar os exercícios. Bom, nesse exercício aqui, ele fala: escreva um programa que mostre o tamanho em bytes que cada tipo de dado ocupa na memória. Char, int, float, double. Então, nesse exercício, o objetivo apenas é descobrir quanto espaço cada tipo básico vai ocupar nessa memória. Aí a gente inclui essas bibliotecas ali, de cima, tranquilo, que a gente está mantendo o mesmo padrão sempre. E dentro do main, eu não preciso alocar a memória dinamicamente. Essa parte aqui é opcional, é porque já tinha no meu programa e eu deixei, mas isso aqui também não faz diferença. Eu só criei ele aqui para poder também printar a parte da estrutura. Ó. Se eu não quisesse fazer essa parte, na verdade ele nem pede. Se eu não quisesse fazer essa parte, eu poderia tirar essa linha e tirar essa struct. Então, dentro do main, eu não preciso alocar a memória dinamicamente, porque ele quer justamente praticar esse sizeof. Em cada printf, eu uso o sizeof sobre um tipo. Char, int, float, double, e aí nesse caso também coloquei sobre a struct. E o resultado do sizeof é o tamanho em bytes. Então, como foi pedido para achar o tamanho em bytes que cada um ocupa na memória, é isso que a gente faz. E aí a ideia é mostrar que os tipos podem ocupar tamanhos diferentes e que o sizeof fornece esse valor diretamente.
Então, quando a gente roda, é isso aqui que acontece. Ó, char ocupa 1 byte, int 4, float 4, double 8, estrutura 8 também. Aqui, deixa eu ativar 2. Na 2, ele fala, cria uma estrutura representando um aluno de uma disciplina, e essa estrutura deve conter o nome do aluno e as notas de 3 provas. Escreva um programa que mostre o tamanho em bytes dessa estrutura. Aqui ele pede uma estrutura que representa esse aluno, né? E depois o tamanho dessa estrutura. Então, primeiro eu declaro struct aluno, struct strcad, né? Que eu coloquei no caso. E aí dentro dela eu tenho o nome do aluno e as 3 notas. Então eu coloco esse char para nome e declarei 3 inteiros de nota. A estrutura ela vai reunir todos esses campos em um único tipo. No main, eu não preciso criar um aluno específico, porque o sizeof pode receber diretamente o tipo struct strcad. Então, o printf ele vai mostrar o tamanho total em bytes da estrutura. E esse valor considera o espaço necessário para todos os campos que fazem parte dela. Então, a finalidade é reforçar que o sizeof não funciona apenas com tipos básicos, mas também com tipos definidos pelo programador como uma struct. Então, aqui, ó. E aí foi 24, porque eu tinha colocado um determinado valor ali, ó. Cada um vai valer 4, e aí multiplicando chega nisso daqui. Já na 3, ele fala, cria uma estrutura chamada cadastro. Essa estrutura deve conter o nome, a idade e o endereço de uma pessoa. Agora escreva uma função que receba o inteiro positivo n e retorne o ponteiro para um vetor de tamanho n alocado dinamicamente dessa estrutura. Solicite também que o usuário digite os dados desse vetor dentro da função. Então, nesse exercício, o que eu faço? Eu crio a struct cadastro com nome, endereço, idade, e depois eu crio essa função ler, que ela recebe o n e retorna um ponteiro para a struct cadastro. Deixa eu até apagar esses aqui para ficar mais perto. Aí vai dar para ver tudo melhor nessa parte da tela. Então, é isso aqui que a gente tem para poder ler ele. E aí, dentro da função, eu declaro o ponteiro P e faço esse malloc de n vezes o sizeof da struct cadastro. Assim, eu estou reservando espaço para n cadastros completos. Em seguida, eu vou verificar aqui se o P é igual a 0. E se for, ele retorna o ponteiro nulo. Se a alocação funcionar, o for percorre todas as posições e ele vai ler. Deixa eu apagar esses espaços. E aí, se não for, ele vai entrar dentro desse laço for, percorrer todas as posições e ler o nome, idade e o endereço de cada pessoa. Como o P funciona como vetor, acesso P de i.nome, endereço e idade, a função retorna o P para o main. E no main, eu leio o n, eu chamo a função, verifico novamente aqui se o retorno é nulo, e aí se for erro de memória. E aí aqui no final, a gente faz o free do P para liberar todo esse vetor de estruturas. Então, rodando, vamos supor que são 2 pessoas. Aí eu posso colocar 2 nomes. Aí aqui ele pede para eu cadastrar de novo. Então, viu? Agora aqui no 4, ele fala, elabore o programa que leia o usuário o tamanho de um vetor a ser lido. Em seguida, faça a alocação dinâmica desse vetor. Por fim, leia o vetor do usuário e imprima.
E nesse 4, primeiro eu declarei um ponteiro v e as variáveis n e i. E o usuário ele vai informar o tamanho do vetor. Então, n só é conhecido durante essa execução. Em seguida, a gente faz malloc de n vezes sizeof de int. Isso reserva exatamente n posições de inteiros. Eu verifico se o v é igual a zero para detectar uma possível falha na alocação. E aí, se der, né, eu coloco que é um erro de memória. E depois, o primeiro for percorre as posições e usa scanf para armazenar cada valor em v de i. O segundo for percorre novamente o vetor e imprime os valores. Quando terminar de usar o vetor, eu chamo o free de v. Portanto, esse exercício demonstra o ciclo completo: ler tamanho, alocar, preencher, utilizar e liberar a memória. E aí, quando a gente roda, se eu colocar um vetor 2, ele coloca para mim, né? O tamanho do vetor eu coloquei que era de 2, então seria a posição, o vetor v de 0 e v de 1. E aí, aqui os valores que eu dei. Bom, na 5 ele fala, faça um programa que leia um valor inteiro n não negativo. Se o valor de n for inválido, o usuário deverá digitar outro até que ele seja válido, ou seja, positivo. Em seguida, leia um vetor v contendo n posições de inteiros em que cada valor deverá ser maior ou igual a 2. Esse vetor deverá ser alocado dinamicamente. Então, ele pede para a gente ler um n positivo, alocar diretamente um vetor de n inteiros e aceitar apenas valores maiores ou iguais a 2. Nesse exercício, existem duas validações. A primeira é sobre o tamanho de n. O do while, ele pede um valor e repete enquanto n for menor ou igual a 0, porque o vetor precisa ter tamanho positivo. Depois que o n é válido, eu faço uma alloc de n vezes o sizeof de int e vou verificar se a alocação funcionou. Em seguida, a validação ela acontece na leitura dos elementos. Para cada posição, existe outro do while, dentro do for, que continua pedindo valor enquanto v de i for menor do que 2. Assim, cada elemento atende à condição do enunciado. E o vetor ele é dinâmico porque o seu tamanho é decidido pelo usuário em tempo de execução. No final, o free do v devolve a memória reservada. Então, quando a gente roda, ele pede um n, e aí aqui, ó. Dessa forma. Aqui no 6, ele fala, escreva uma matriz que aloque dinamicamente uma matriz de inteiros. As dimensões da matriz deverão ser lidas do usuário. Em seguida, escreva uma função que receba um valor e retorne 1, caso o valor esteja na matriz, ou retorne 0, no caso contrário. Então, o que ele pede? Alocar uma matriz de inteiros com dimensões lidas do usuário e criar uma função que procure esse valor dentro dela. Então, a gente tem um código de referência aqui na tela. E aí, o que ele faz? Ele trabalha com essa matriz dinâmica em uma função de busca. Então, primeiro aqui eu coloquei a função buscar, que ela recebe a matriz e o número de linhas, o número de colunas e o valor procurado. E ela usa dois laços para percorrer todas as posições. Se m de i de j igual ao valor, retorna 1 imediatamente. Se terminar toda a matriz sem encontrar, retorna 0. No main, a gente começa lendo as linhas e as colunas. Depois eu aloco o primeiro vetor de ponteiros, um para cada linha. E dentro do for, eu aloco as colunas de cada linha. Em seguida, eu faço a leitura da matriz. Depois eu leio o valor e chamo a minha função buscar. A gente faz tudo isso, chama a função buscar. E o retorno 1 ou 0 é impresso. E aí, para finalizar, eu libero primeiro cada linha com free de m de i e depois eu libero m. E aí essa ordem é a mesma estudada na teoria lá no livro, né? Primeiro a gente começa liberando, né, o free de m de i e depois libera o free de m. E aí é assim que fica o código. Esse aqui é um pouco maiorzinho.
Então, começa fazendo as leituras, fazendo tudo, entra com os laços for, né, aqui com a parte do malloc. E aí, quando a gente rodar, vai ficar dessa forma. Então, se eu colocar que eu quero 2 linhas e 2 colunas, buscar o valor 3. 0, porque eu não digitei o valor 3. Aqui na 7, ele fala, faça uma função que retorne um ponteiro para um vetor de n elementos inteiros alocados dinamicamente. O array deve ser preenchido com valores de 0 a n menos 1. Então, aqui, a função criar, ela recebe n e ela precisa devolver um vetor dinâmico preenchido de 0 até n menos 1. Então, dentro da função, eu declaro o ponteiro v e faço uma alloc de n vezes sizeof de int. Se a memória não for alocada, retorna 0. E se funcionar, o for ele percorre as posições e faz v de i igual a i. E isso gera exatamente a sequência 0, 1, 2 e assim por diante, até n menos 1. Depois, retorna o ponteiro v. E no main, aqui já nessa parte do main, o usuário informa n e aí eu recebo o ponteiro retornado pela função. Testo se ele é nulo e aí imprimo os elementos com outro for e finalmente uso o free de v. O ponto importante é que a memória é criada dentro da função, mas ela continua acessível no main através do ponteiro retomado. Então aqui tem a função que a gente usa, né, com a parte do malloc. Se ele for igual a 0, se ele for nulo, a gente retorna 0. Se não for, a gente vai armazenando. Aqui a gente chama a função, né, faz a leitura do usuário, chama a função, faz a parte do for, testa já no início, né, para ver se não tem erro de memória e no final libera tudo. Então, se eu digito um N3, ele fica dessa forma. Um N2, perdão. Já no 8, ele fala, escreva uma função que receba um valor inteiro positivo n por parâmetro e retorne o ponteiro para um vetor de tamanho n alocado dinamicamente. Se n for negativo ou igual a 0, um ponteiro nulo deve ser retornado. Então, no exercício 8, ele acrescenta uma regra antes da alocação. A função criar recebe n, e se n for menor ou igual a 0, ela retorna 0 imediatamente. Então, ela já começa testando ali e retornando 0. Porque a gente não deve criar um vetor com tamanho inválido. Se n for positivo, a gente declara v e executa uma alloc de n vezes o sizeof do int. Depois retorna esse ponteiro. Retorna o v. Aqui, ó. Retorna o v. No main, a gente lê o n, chama essa função criar e verifica o retorno. Né? Já verifica logo no início. Se o v for 0, a gente mostra essa mensagem de que é um ponteiro nulo. E caso contrário, né, se ele não for 0, a gente informa que o ponteiro foi alocado e libera a memória. Então, ele é um exercício simples, mas mostra uma ideia bem importante. Uma função ela pode usar um ponteiro nulo, não apenas para representar falha de malloc, mas também para indicar que uma condição de entrada não permite realizar a operação solicitada. Então, aqui, ó, mostra que não fez 0, então é um vetor alocado. Aqui na 9, ele fala para a gente criar uma função que receba uma string e retorne o ponteiro para essa string invertida. Então, essa também é um pouco grandinha. Ela fica assim. Tem essa parte aqui ainda para baixo. Deixa eu tirar esses espaços, que aí eu acho que vai caber tudo melhor na tela. Aqui. Agora coube. Nesse exercício, a função inverter, ela vai receber uma string e devolve outra string alocada dinamicamente. Então, primeiro eu uso o strlen para descobrir quantos caracteres existem nessa string original. A gente entra fazendo uma alloc de tan, né, mais 1 vezes o sizeof de char. Aqui, a gente entra fazendo isso aqui. A gente testa para ver se o 0.
Por quê? Porque esse mais um ele é necessário porque uma string em C ela precisa terminar com caractere nulo. E aí, se essa alocação falhar, ele retorna zero. Se não, né, se no for, cada posição P de I recebe o caractere correspondente contado a partir do fim da string original. Então, usando o S de tamanho menos um menos I, depois do laço a gente coloca o barra zero em P de tam para poder encerrar corretamente a nova string. Aí aqui no main a gente lê a string, chama a função inverter, verifica o ponteiro e imprime a resposta e libera já em seguida o P, né? Testa aqui toda vez para ver se não tem erro de memória. Se não, já libera o P. Assim, a função ela vai devolver uma nova área de memória com a string invertida. Então, voltou aqui para cima. Então, rodando, ele pede para digitar uma string e aí ele inverte para mim. Ó. Eu digitei olá e virou alô. Aqui no próximo, a gente já tem. Isso daqui deu erro. Deixa eu pulei errado. Essa aqui. O que ele pede? Ele pede para escrever uma função que receba um valor inteiro positivo n por parâmetro e retorne o ponteiro para um vetor de tamanho n alocado dinamicamente. Esse vetor deverá ter os seus elementos preenchidos num certo valor, também passado por parâmetro. Se n for negativo ou igual a zero, um ponteiro nulo deverá ser retornado. Então, esse exercício ele cria um vetor de tamanho n e preenche todas as posições com o mesmo valor. A função criar recebe dois parâmetros, n e o valor. Então, primeiro ele entra verificando se n é válido, né? Se ele for menor ou igual a zero, retorna zero. Depois aloca n inteiros com uma alloc e também verifica que se a alocação falhou. Em seguida, um for percorre o vetor e faz v de i igual ao valor recebido. E no final, a função retorna um ponteiro. Já na parte do main, eu leio o vetor, eu leio n e o valor, né? Chamo a função criar, testo novamente para ver se o ponteiro não é nulo e imprime todas as posições. E aí, por último, o free de v libera o vetor. Essa lógica é bem parecida com o exercício 7, só que agora o conteúdo do vetor ele é definido por um parâmetro que já foi definido pelo usuário. Uai. Não sei por que ele não está funcionando. Deixa eu tentar resolver aqui, aí eu volto para rodar ele. Bom, agora já nesse daqui, ele fala, escreva uma função que receba como parâmetro um valor n e retorne o ponteiro para a matriz alocada dinamicamente contendo n linhas e n colunas. Essa matriz deve conter o valor 1 na diagonal secundária e 0 nas demais posições. Então, o que ele pede? Para a gente criar uma matriz n por n alocada dinamicamente com 1 na diagonal secundária e 0 nas demais posições. Então, ele é muito parecido com os outros que a gente fez, só que agora a gente precisa marcar a diagonal secundária. A alocação de matriz é a mesma. Primeiro n para ponteiros, para as linhas, e depois n inteiros para cada linha. A diferença está na condição. Em uma matriz n por n, né, essa posição ela vai pertencer à diagonal secundária quando i mais j é igual a n menos 1. Então, dentro dos dois laços, aqui, ó, se essa condição for verdadeira, a gente coloca 1. Se não for, a gente coloca 0. E aí a função retorna essa matriz, né, esse m para o main, que imprime todos os valores. Depois eu percorro as linhas, liberando o m de i, e no final eu libero o m. Ó. Então a gente libera m de i, ele vai percorrendo tudo, né? Testa toda vez que não tem um erro de memória. Passa aqui percorrendo toda a matriz, vai printando. Depois vem com for percorrendo, fazendo free no m de i, e no final ele libera o m.
Portanto, essa regra ela é usada para identificar essa diagonal. Então, vamos supor que seja um N3. Aí ele já printa aqui para mim tudinho, com a quantidade do valor que eu digitei. Então, digitei 3, então será uma matriz 3 por 3, com 1 na diagonal principal e 0 no resto das diagonais. Um na diagonal secundária, perdão, ó, é o contrário do que eu falei. É 1 na diagonal secundária e resto nas demais. Nesse aqui, ele pede: escreva um programa que leia o inteiro n e crie uma matriz alocada dinamicamente, contendo n linhas e n colunas. Essa matriz deve conter o valor 0 na diagonal principal, o valor 1 nos elementos acima da diagonal principal e o valor menos 1 nos elementos abaixo da diagonal principal. Essa é um pouquinho mais complicada. Então, nesse exercício, a própria main ela vai criar uma matriz n por n dinamicamente. Primeiro a gente lê o n, aloca o vetor de ponteiros e depois aloca o n inteiros para cada linha. Em seguida, a gente percorre todas as posições com i e j. E aí, se i for igual a j, significa que está na diagonal principal. E aí vai receber 0. Ó, se o i for igual a j, a diagonal principal vai receber 0. Se não for, verifica se o j é maior que o i. Então, quando a coluna é maior que a linha, essa posição ela está acima da diagonal e ela recebe 1. Caso contrário, ela vai estar abaixo da diagonal e recebe menos 1. E aqui a gente entra com esse for para poder ir printando esses valores, né? Quebrando e printando cada um. Entra com o for liberando cada linha, depois libera o ponteiro principal. Então, esse exercício ele usa a posição relativa dos índices para preencher essas 3 regiões diferentes da matriz. Ai, Jesus, deu erro de novo. Não sei o que está acontecendo. Ele está voltando. Agora vai rodar. Tinha uma palavrinha solta no final. Então, por exemplo, se for uma matriz 5 por 5, ela fica dessa forma. Com o 0 na diagonal principal, 1 acima da diagonal e menos 1 abaixo da diagonal. Quase caminhando para o final. Ele fala: escreva uma função que receba como parâmetro 2 vetores, A e B, de tamanho n cada um. A função deve retornar o ponteiro para um vetor C de tamanho n alocado dinamicamente, em que o C de I é igual a AI mais B de I. Então, o que ele pede? Ele pede para receber 2 vetores A e B de tamanho n e retornar um vetor C dinâmico em que cada posição é a soma das posições correspondentes. Então, ele pede uma função, né, que some 2 vetores, posição por posição, e retorne um terceiro vetor alocado dinamicamente. A função soma, que a gente criou ali em cima, ela recebe A, B e o inteiro n. E dentro dela eu declaro o ponteiro e faço uma alloc de n vezes o sizeof de int. Então, a gente declara aqui um ponteiro, né, e faz uma alloc nele. Já entra também conferindo, né, para ver se ele ficou certo. Porque o C ele vai ter o mesmo tamanho dos vetores de entrada. Se o C for nulo, a gente retorna 0. Depois, um for vai percorrer de 0 até n menos 1. E ele vai calcular o C de I igual ao A de I mais B de I. Então, ele percorre tudo aqui, e aí ele vai calculando pra gente isso aqui, ó. O C de I é igual ao A de I mais B de I, e ele vai retornar esse C. Já no main, eu coloquei 2 vetores simples de 5 posições, apenas para demonstrar essa chamada. E aí o ponteiro C, ele recebe o retorno da função. Ele vai ser verificado e depois impresso. E como o C ele foi criado dinamicamente, esse free do C aqui, ele é obrigatório no final. Então, rodando, ele fica dessa forma aqui, ó. Então, ele retorna esse vetor C dinâmico,
que ele corresponde à soma do que eu tinha colocado. Porque eu tinha colocado, por exemplo, o A0 eu coloquei como 1 e o B0 eu coloquei como 5. Então, ele retorna na primeira posição aqui, né, no C0, a soma desses dois. Aqui no 15, ele fala, escreva uma função que receba como parâmetro dois vetores A e B de tamanho n cada um. A função deve retornar o ponteiro para um vetor C de tamanho n alocado dinamicamente, em que C é igual a de I vezes B de I. Então, ele quer receber dois vetores A e B de tamanho n e retornar um vetor C dinâmico em que cada posição é o produto das posições correspondentes. Então, é a mesma estrutura do 14. Só que a operação, agora ela é um produto entre posições correspondentes. Então, a função produto ela vai receber dois vetores e o n. E aí, primeiro aloca o C com espaço para n inteiros e testa se essa alocação funcionou. Então, a gente entra aqui com o malloc, o sizeof, testa se funcionou. No laço, ao invés de somar, a gente faz C de I igual a de I vezes B de I. E é importante observar que isso é um produto de elemento a elemento, porque o enunciado define exatamente C de I como A de I vezes B de I. Então, é de cada um. Depois ele retorna C. Novamente, aqui no main, eu já coloquei os vetores de A e B definidos. C vai receber a resposta, né, dessa função. E os valores, eles são impressos e a memória de C logo depois já é liberada. E a lógica da alocação continua a mesma do exercício anterior. Então, aqui eu já preenchi com esses dois vetores e agora, ao invés de somar 1 mais 5, né, para dar 6, ele vai fazer 1 vezes 5. A gente chama a função aqui, ele já testa, ele testa aqui se está tudo certo, né, se não teve erro de memória, vai rodando e printando cada um, e no final ele faz o free do C. Ixi, Jesus. Ele voltou de novo pro 1. Deixa eu ver aqui o que tá dando de errado. Aqui tem um intimen sobrando. Agora vai. Então, aqui, como eu falei, ele faz 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. Aqui ele fala, escreva uma função que receba como parâmetro uma matriz A contendo n linhas e n colunas, e um vetor B de tamanho n. A função deve retornar o ponteiro para o vetor C de tamanho n alocado dinamicamente, em que C é o produto da matriz A pelo vetor B. Então, o que ele pede? Ele pede para receber uma matriz A de tamanho n por n e um vetor B, né, de tamanho n, retornando um vetor C dinâmico correspondente ao produto da matriz pelo vetor. Esse aqui ele é bem complicado. E nesse exercício, a função ela realiza o produto de uma matriz n por um vetor de tamanho n. E a função produto ela recebe a matriz A, o vetor B e n. Então, primeiro eu aloco o C com n inteiros. A gente aloca o C com n inteiros, porque o resultado vai ter uma posição para cada linha da matriz. E para cada linha aí, começa o C de I com 0. E depois o laço de J percorre as linhas, percorre as colunas, desculpa, e acumula A de I de J vezes B de J. Então, fica dessa forma. A de I de J vezes B de J e retorna o C. Então, aqui sempre ele testa, né? Se tá tudo certo. Vai percorrendo, começa ele com 0, faz essa parte aqui e retorna o C. Já dentro do main, a gente lê N, aloca a matriz em dois níveis e também aloca o vetor B. E depois lê todos os valores, chama a função, imprime C e libera a memória. Para a matriz, libera cada linha e depois A, e também libera B e C. Então, ele mostra uma aplicação direta da matriz dinâmica em uma operação matemática. E aí, aqui ele começa liberando, né, o A de I, depois ele libera A, depois ele libera C. Então, vamos colocar aqui.
Então, é isso que ele deu para a gente, né? Que ele faz esse produto pelo vetor. E já aqui na última ele fala, escreva uma função que receba como parâmetro uma matriz A contendo n linhas e n colunas. A função deve retornar o ponteiro para um vetor B de tamanho n alocado dinamicamente, que cada posição de B é a soma dos números daquela coluna da matriz. Então, o que ele pede? Ele pede para receber uma matriz A de tamanho n por n e retornar um vetor B dinâmico em que cada posição contém a soma de uma coluna da matriz. Então fica essa conta esse código bem grandão aqui, mas que basicamente ele pede que cada posição do vetor B seja a soma de uma coluna da matriz A. E aí a função soma recebe a matriz IN e primeiro aloca B com inteiros. É essa, qualquer coisa retorna zero e vai alocando B com N inteiros. Depois, o laço externo, ele percorre J. E por que o J? Porque o J representa a coluna que está sendo somada. Então, para cada coluna, a gente inicializa B de J com zero. Aqui, ó. Inicializa B de J com zero. O laço interno, ele vai percorrer todas as linhas e as linhas I e vai acrescentar A de I de J ao acumulador. Está sendo esse B de J. E quando o laço interno termina, B de J contém a soma completa daquela coluna. E retorna o B, né? Já aqui no main, o que ele faz? A matriz ela é alocada em dois níveis, preenchida e enviada para a função. Então, depois a gente imprime o vetor B e libera primeiro as linhas da matriz, depois A e depois finalmente B. E a escolha de J no laço externo deixa claro, né, essa parte da soma por colunas. Então, ele vai liberando todos os A de I primeiro, para em seguida liberar o A e liberar o B. Então, aqui. Ui, fechou sem querer. Mas a gente deu para perceber que ela funciona assim e faz o que o enunciado pede e mostra a soma dos números daquela coluna da matriz. Esses foram os exercícios. E com a resolução desses exercícios, eu finalizo a apresentação do capítulo 11. A parte prática, ela mostrou que a alocação dinâmica ela não é apenas um conjunto de funções isoladas. Ela exige acompanhar todo o ciclo da memória, né? Determinar o espaço necessário, fazer a alocação, verificar se ela funcionou, utilizar os dados corretamente e liberar a memória no final. E a gente também viu que o mesmo princípio pode ser aplicado a vetores, estruturas e matrizes. Obrigada por acompanhar até aqui.